Eles pensaram que eu não sentiria o empurrão. Aos 78 anos, as pessoas assumem que seus sentidos se tornam opacos como facas velhas, mas eu senti cada dedo nas costas daquela cadeira de rodas, cada tremor nas tábuas de madeira, enquanto me rolavam em direção ao lago. Um pouco mais perto, um deles sussurrou, e então, um empurrão forte, o splash, e o som nauseante de seus passos se afastando como se eu já estivesse morta. O frio me engoliu. A água subiu sobre meus ombros, meu rosto, meu cabelo. Eu não gritei. Deixei-me afundar um momento, tempo suficiente para ouvir suas vozes acima de mim, abafadas, gananciosas, destemidas. Ela se afogou. Agora vamos ficar com os 11 milhões. Essas foram as primeiras palavras que ouvi depois que tentaram me matar. Não meu nome, não medo, nem mesmo culpa, apenas dinheiro. As pessoas sempre pensam que os idosos esquecem como lutar por ar, como se arranhar em direção à vida. Mas eu cresci na costa atlântica. E mesmo agora, quando minhas pernas falham e uma bengala espera ao lado da minha cama todas as manhãs, meu corpo lembra da água. Eu empurrei o peso do vestido, me posicionei de lado e nadei devagar, pesado, mas firme, em direção à sombra do pier. Quando meus dedos tocaram o poste coberto de percevejos, quase ri. Depois de tudo que eles fizeram ao longo dos anos, depois de cada humilhação silenciosa, cada suspiro condescendente, cada vez que falavam sobre mim como se eu fosse um pedaço de mobília velha, este foi o momento que escolheram para me subestimar, e foi o último erro que cometeriam. Emergi atrás da borda de madeira do cais, escondida da vista. Ouvi-os conversando em algum lugar acima, vozes baixas urgentes, o murmúrio tenso do meu genro, a respiração trêmula do meu sobrinho, minha própria filha em silêncio. Claro, ela estava em silêncio. O silêncio se tornara sua especialidade, seu escudo, sua covardia. Ela afundou rápido. Um dos homens disse: "A câmera não verá nada. Está feito." Câmera? Minha mão congelou contra a madeira escorregadia. Eles não se deram ao trabalho de olhar para trás nenhuma vez. Eles nunca olhavam para as coisas que não lhes serviam. A luz de segurança piscou fracamente perto da casa de barcos, e eu me lembrei de que a Marina havia instalado nova vigilância na primavera passada, uma lente grande, ativada por movimento, gravando constantemente nos finais de semana. Eles não sabiam disso, mas eu sabia. Quando se afastaram, convencidos de que haviam resolvido todos os seus problemas financeiros, em uma tarde, eu já havia mapeado meu caminho até a costa. A água anestesiava meus braços, minhas pernas, até mesmo minha mandíbula, mas eu continuei me movendo, polegada por polegada dolorosa, até sentir lama sob minhas palmas, até que eu pudesse arrastar meu corpo para a frente. O mundo acima parecia quase pacífico, luz da tarde, libélulas deslizando sobre a superfície, o riso de adolescentes do outro lado do lago, a vida ordinária continuando, como se minha morte tivesse sido uma coisa pequena e esquecível. Eu fiquei ali por um momento, encharcada, cabelo colado ao meu crânio, vestido arruinado, coração firme, não assustada, não quebrada. Algo dentro de mim havia se partido, sim, mas não era medo, era clareza. Por anos, eu soube que eles estavam me cercando como peixes famintos, esperando por fraqueza. Por anos, eu me disse para perdoar, para ficar quieta, para amá-los além de suas falhas. E por anos, eles usaram minha bondade como uma conveniente escada para subir sobre mim. Mas hoje, eles me mostraram a verdade com suas próprias mãos. E eu não iria deixar de ver isso novamente. Levantei-me lentamente, dolorosamente, e comecei a longa caminhada para casa. Água pingando de mim como os últimos vestígios da minha antiga vida. Eles pensaram que eu havia me afogado. Eles pensaram que o lago me havia levado para sempre. Mas eu ainda estava aqui, e pela primeira vez em décadas, eu não tinha mais medo do que viria a seguir. Quando cheguei à minha varanda, o sol já havia se escondido atrás dos pinheiros, deixando apenas aquela luz pálida e cansada que vaza para o mundo antes que a noite se estabeleça. Meu vestido grudava em mim como pele molhada.
Meu cabelo escorria pelas minhas costas, meus sapatos faziam barulho a cada passo. Eu devia parecer algum fantasma que saiu do lago em vez de entrar nele. Mas eu andei devagar, rígida, apoiando-me na grade para me equilibrar. Minhas pernas tremiam do frio e do esforço, mas me levaram mais longe do que minha família jamais esperou que fossem novamente. Quando empurrei a porta da frente, a casa me recebeu com seu silêncio habitual. Nenhum perfume de jantar no ar, nenhum zumbido de conversa, apenas o cheiro gasto de casa. Madeira velha, papel, folhas de chá. Nada havia sido perturbado. Eles não correram para cá depois para checar, para fingir preocupação. Claro, eles não fizeram. Fechei a porta atrás de mim e só então percebi o tremor em minhas mãos. Não medo, apenas o choque se estabelecendo. Sentei-me no pequeno banco perto da entrada e tirei meu cardigã encharcado. A água puxava as tábuas do chão. Eu podia ouvir minha própria respiração, ofegante, mas constante. O relógio no corredor marcava seu ritmo lento e indiferente, o mesmo de todas as noites. Deveria ter sido um conforto. Em vez disso, parecia um lembrete. Esta casa havia estado ao meu lado melhor do que as pessoas que criei. Eu pausei um momento antes de me mover novamente. Minhas pernas se sentiam como areia fria. Eu as esfreguei para trazer de volta um pouco de calor. Então me levantei e caminhei até a cozinha. O hábito me guiava mais do que o pensamento. Coloquei a chaleira no fogo, mesmo sabendo que estava tremendo demais para segurar uma xícara adequadamente. Velhas mulheres não deveriam sair de lagos depois que seu próprio sangue tenta afogá-las. Mas velhos hábitos ficam com você. Enquanto a água aquecia, olhei pela janela. Um carro passou pela casa. Forma lenta, familiar. Faróis familiares. O marido da minha filha, Grant. Ele não parou. Ele nem desacelerou. Provavelmente checando para ter certeza de que nenhum carro da polícia estava estacionado do lado de fora. Era estranho. Eu sempre pensei que a pior coisa que ele já havia feito comigo era aproveitar-se da minha generosidade. Eu não percebi até hoje que vantagem tem um fundo. Uma vez que eles atingem o fundo, te dão o empurrão final. A chaleira desligou. Fiz chá, mas não o bebi. Apenas segurei a caneca em minhas mãos, deixando o calor escorrer para meus dedos. Eu deveria ter chamado alguém, a polícia, um vizinho, meu médico, qualquer um. Mas minha mente continuava girando em torno da mesma verdade silenciosa. Eles acreditavam que eu estava morta. E isso me deu tempo, tempo para pensar, tempo para agir, tempo para escorregar pelas fendas de suas suposições, como água através de uma tábua podre. Eu me troquei por roupas secas, dobrei as molhadas e as coloquei na cesta de lavanderia. Não porque importassem, mas porque eu precisava fazer algo pequeno e normal, algo que não envolvesse o gosto da água do lago e da traição. Então, eu me sentei na sala de estar. A fotografia do meu marido estava na prateleira, no mesmo lugar que esteve por 20 anos. Ele estava sorrindo, queimado de sol, e esquintando para a câmera no dia em que compramos esta casa. Naquela época, parecia grande demais para nós. Agora parecia vazia demais. Você saberia o que fazer. Eu sussurrei para ele. Minha voz quebrou um pouco. Não era luto, apenas exaustão. Ele sempre foi o que tinha um julgamento claro. Eu, eu perdoei com muita facilidade, confiei por muito tempo, engoli demais em nome da paz. Paz que, como se viu, apenas beneficiava as pessoas dispostas a me machucar. Meus pensamentos voltaram para o lago. A sensação da água, a inclinação do cais, suas vozes, a maneira como minha filha não disse uma única palavra. O que mantém uma mulher em silêncio enquanto sua própria mãe está sendo assassinada? Medo, fraqueza, dependência. Nenhuma dessas desculpas importava mais. Eu me reclinei, sentindo a dor em meus ossos. A casa rangia como se acomodasse mais fundo em si mesma. Do lado de fora, um cachorro de rua latiu uma vez, depois ficou quieto. Eu sabia que eles viriam eventualmente, não para checar se eu estava viva, mas para começar a planejar como explicar meu acidente. Talvez amanhã, talvez no dia seguinte. Eles esperariam o tempo suficiente para tornar isso crível. Que eles esperem.
A câmera no cais tinha tudo, e eu precisava ter cuidado com tudo que acontecesse a seguir. Um movimento em falso, e eles distorceriam minha sobrevivência em confusão, em idade, em memória fraca, em qualquer coisa que os libertasse. Fechei os olhos, deixando o silêncio se dobrar ao meu redor como um cobertor. Não um confortável, mas um que eu poderia usar para reunir forças. Aquela noite não era para decisões. Aquela noite era para respirar, para deixar meu corpo se recuperar, para aceitar o que já havia começado. Muito antes do lago, eles pensavam que a água me acabaria, mas amanhã eu começaria algo meu. Eu não dormi naquela noite. Eu me deitei de lado, olhando para a leve fissura no teto, aquela que meu marido costumava prometer que consertaria no próximo fim de semana. Ele nunca consertou, e depois que ele morreu, eu nunca pedi a mais ninguém. Algumas coisas você deixa intocadas porque elas lembram quem você era com a pessoa que você perdeu. A casa parecia silenciosa demais, mesmo para mim. Normalmente, o silêncio me conforta. Ele tem peso, calor, uma forma. Mas naquela noite, parecia algo pressionando contra minhas costelas. Cada vez que eu fechava os olhos, via a água me engolindo. Ouvi suas vozes, aquela certeza fria nelas. Ela se afogou como se simplesmente tivessem jogado uma ferramenta quebrada. Por volta das 4 da manhã, quando o escuro lá fora se tornou aquele estranho azul, que não é mais noite, mas também não é manhã, eu me empurrei para cima. Minhas articulações protestaram. Minha respiração parecia fraca, mas eu sabia que ficar deitada na cama só deixaria o medo se instalar mais fundo em mim. E eu estava velha demais para deixar o medo enraizar-se novamente. Eu acendi a lâmpada ao lado da cama. Sua luz quente se espalhou pelo quarto, pegando as tempoeiras na cômoda, o velho cobertor aos meus pés. As fotos emolduradas alinhadas cuidadosamente ao longo da parede. Minha filha aos 12, com um sorriso banguela. Meu marido em seu uniforme, segurando uma vara de pescar. Meu sobrinho aos 9 se apoiando em mim como se pertencesse ali. Todos pareciam tão jovens nessas prateleiras, inocentes antes que a vida os endurecesse, antes que o dinheiro distorcesse tudo. Levantei-me lentamente, mais firme do que esperava, e caminhei até o banheiro. O espelho mostrava uma mulher mais velha do que a que eu sentia por dentro. Cabelos grisalhos e finos nas têmporas, olhos cansados, pele marcada pelos anos de viver e perdoar. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu não via há muito tempo. Uma tensão ao redor da minha boca, uma firmeza no meu olhar. Determinação. Lavei meu rosto e coloquei água nas palmas, deixando escorregar pelo meu pescoço, lavando os restos da água do lago e a sujeira da traição deles. Então, me envolvi no meu velho roupão e fui até a cozinha. A chaleira parecia mais pesada do que o normal, ou talvez fossem minhas mãos. Eu a enchi, coloquei no fogão e me apoiei na bancada enquanto aquecia. O lento chiado do metal aquecendo preencheu o ambiente. Pequenos sons importam quando você está sozinha. Eles te mantêm ancorada. Peguei meu velho caderno de endereços, aquele com as bordas desgastadas, e números de telefone escritos na minha caligrafia cuidadosa. A caligrafia do meu marido ainda pairava em algumas páginas também. Ele sempre pressionava muito a caneta, como se a tinta fosse desaparecer se ele não a gravasse no papel. Passei meus dedos sobre suas letras. Ao lado do nome dele estava o número do advogado em quem ele mais confiava, escrito quase 20 anos atrás, Daniel Reeves. Eu não falava com ele há uma década. Ele se aposentou, eu ouvi. Ainda assim, o número estava lá. E na minha experiência, homens como ele nunca se aposentam completamente. Mas não era hora de ligar. Não ainda. Não enquanto eles ainda acreditassem que eu estava morta. Eu precisava que eles permanecessem confortáveis nessa mentira por um pouco mais de tempo. As pessoas revelam mais quando não têm medo das consequências. A chaleira desligou. Eu servi um chá e me sentei à mesa. O vapor embaçou meus óculos. Por um tempo, eu apenas segurei a caneca, deixando o calor penetrar em meus dedos. Minhas mãos sempre foram a parte mais forte de mim. Elas criaram uma criança, cuidaram de um marido, organizaram milhares de livros de biblioteca
Escreveram cartas que moldaram pequenas vidas. Agora, elas tremiam um pouco. A idade faz isso, mas ainda funcionavam. Eu espalhei a correspondência sobre a mesa, contas que eu não reconhecia, extratos com cobranças estranhas, cartas de seguro endereçadas a mim sobre minha própria função cognitiva em declínio, cartas que eu nunca tinha visto antes. Grant deve ter interceptado ou forjado elas. Aquele homem sempre foi muito suave, muito confiante, muito pronto para dizer a coisa certa, e então agir de forma errada. Minha filha Wendy costumava jurar que ele era bom para ela. Mãe, ele é ambicioso, ela dizia. Eu me lembro de ter dito a ela anos atrás que há uma diferença entre um homem que te levanta e um homem que se coloca sobre seus ombros. Ela riu e então me disse que eu me preocupava demais. Eu me pergunto o que ela dirá agora, se dirá algo. Eu tomei um gole do meu chá. O gosto me estabilizou, terroso, familiar. Quando o relógio marcou 6, eu vesti um suéter e saí. O ar estava frio, cortante e limpo. Os pássaros da manhã chamavam das árvores, alheios ao que aconteceu na noite anterior. Eu caminhei lentamente pela entrada, testando a força das minhas pernas. Elas mal aguentavam, mas aguentavam. No final da entrada, eu parei e olhei para cima da rua. Nenhum carro, nenhum movimento, apenas um bairro acordando, inconsciente de que uma mulher que deveria estar morta estava de pé em seu gramado de pantufas. Respirei fundo. Queimou um pouco no meu peito, mas foi bom. Real. Hoje, eu disse a mim mesma, não era o dia para confrontos. Hoje era o dia em que eu começaria a puxar de volta silenciosamente tudo o que eles haviam tirado. Todos os anos, todo o dinheiro, toda a dignidade. Eu me virei de volta para a casa e entrei, fechando a porta suavemente. Minhas mãos estavam firmes agora. A água não me afogou, ela me lavou. Até o meio da manhã, eu me senti firme o suficiente para dirigir. Não confortável, firme. Aos 78, você não confunde essas duas coisas. Conforto é um cobertor quente. Firmeza é o conhecimento de que suas mãos não escorregarão no volante quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Eu me vesti cuidadosamente, calça simples, um suéter grosso, o casaco marrom que meu marido me comprou em nosso último aniversário juntos. Ele ainda cheirava levemente a cedro. Eu escovei meu cabelo, prendi-o para trás e olhei para mim mesma uma última vez no espelho do corredor. Uma mulher que havia saído de um lago olhou de volta, mas ela estava ereta. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam claros. Qualquer suavidade que eu costumava carregar por minha família havia drenado de minha expressão, como água de uma tigela rachada. Peguei minha bolsa, minhas chaves e a velha pasta que eu mantinha para papéis importantes, embora nenhum daqueles papéis tivesse sido importante o suficiente até a noite passada. Então eu saí, tranquei a porta atrás de mim e dirigi até o banco. Era um pequeno prédio, sem impressionar as pessoas que medem a vida em dinheiro, não em significado, mas eu sempre gostei dele. As janelas estavam limpas. O saguão cheirava levemente a polidor de limão, e os caixas me conheciam há anos, muito antes de 11 milhões terem passado por minhas mãos. Dentro, as luzes estavam brilhantes, quase brilhantes demais. Meus olhos precisaram de um momento para se ajustar. Um jovem me cumprimentou na mesa. Bom dia, senhora Caldwell. Você tem um horário? Eu preciso falar com meu gerente financeiro, eu disse. Minha voz me surpreendeu com quão calma soava internamente. Ele verificou o computador, acenou com a cabeça e me levou em direção a um escritório com paredes de vidro. Dentro, estava uma mulher na casa dos 40 anos, terno elegante, olhos calorosos e aquela polidez profissional que as pessoas reservam para clientes idosos que não causam problemas. Senhora Caldwell, ela disse, levantando-se. Claro, por favor, sente-se. Você está se sentindo bem? Você parece um pouco pálida. Estou bem, eu disse, me acomodando na cadeira. Preciso revisar todas as minhas contas. Todas elas, ela piscou. Sim, cada pagamento automático, cada transferência, cada autorização concedida com a minha família. A expressão dela mudou. Mais surpresa do que hesitação. Isso é bastante. Pode levar um tempo. Eu tenho tempo. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente quis dizer isso.
Ela puxou meus registros. Por alguns minutos, o único som na sala era o clique do teclado e o suave zumbido do ar-condicionado. Então, ela franziu a testa. Senhora Caldwell, você está ciente desses pagamentos? Ela girou a tela em minha direção. Linhas de transações preenchiam a página. Transferências mensais para contas que eu não reconhecia. Assinaturas que eu nunca comprei. Prêmios de seguro muito mais altos do que os meus deveriam ser. Pagamentos de empréstimos que não tinham nada a ver comigo. Impressões digitais de subsídios em toda parte. Roubo silencioso e confiante, do tipo que ninguém percebe até que o poço se esgote. Sim, eu disse. Preciso que cada um deles seja cancelado hoje. Ela hesitou. Alguns desses foram configurados usando uma procuração que você assinou há 3 anos. Isso dá ao seu genro. Eu sei o que isso dá a ele. Minha voz não estava alta, mas não precisava estar. Quero que seja revogada. Ela me estudou, provavelmente decidindo se eu entendia a gravidade do que estava pedindo. Mas algo no meu rosto deve ter respondido por mim. Ela acenou com a cabeça. Tudo bem, podemos começar a papelada. Vou precisar confirmar sua identidade por motivos de segurança. Claro. Enquanto ela reunia os documentos, eu fiquei parada, com as mãos cruzadas, deixando o peso do momento se assentar. Parecia como apertar um fio solto. Um puxão e todo o tecido do conforto dele se desmancharia. Ela voltou com uma pilha grossa de papéis. Essa revogação congelará todas as contas sob o controle dele, ela disse. Pode haver consequências. Ele pode entrar em contato com você. Ele pode protestar. Eu espero que sim. Ela deu um pequeno sorriso simpático. A maioria das pessoas da sua idade não toma medidas como essa. Eu não sou a maioria das pessoas da minha idade, eu disse em voz baixa. Enquanto eu assinava cada documento, uma estranha calma me envolveu. Não alívio. Alívio vem quando o perigo passou. Isso era algo mais profundo, uma recuperação, um retorno do meu próprio nome para minhas próprias mãos. Quando terminamos, ela reuniu os formulários cuidadosamente. Há mais uma coisa, ela disse. Seu histórico de contas mostra retiradas significativas no último ano. Algumas grandes, algumas pequenas. Todas autorizadas através daquela procuração. Você quer auditar essas também? Eu acenei com a cabeça. Sim, cada dólar. Ela entrelaçou as mãos. Sinto muito. Por quê? Pelo que sua família tem feito com você. Eu mantive o olhar dela. Eu também sinto. Ela imprimiu um livro razão detalhado, página após página. Números que contavam uma história mais brutal do que qualquer palavra, férias que eu nunca fiz, contas médicas que não eram minhas, compras de luxo em meu nome, empréstimos, dívidas, mentiras. Eu deslizei as páginas para dentro da minha pasta. Desta vez, eu não tremi. Ao sair do banco, o sol da manhã já havia subido o suficiente para aquecer o pavimento. As pessoas passaram por mim sem um olhar, seguindo seus dias comuns. Elas não tinham ideia de que uma mulher que deveria estar morta acabara de retomar sua vida pedaço por pedaço. O lago não me havia terminado. A papelada ali era onde eu começaria a terminar o que eles começaram. Eu voltei para a casa do banco com uma pasta tão grossa que mal fechava. Cada folha dentro dela parecia uma confissão que alguém mais havia escrito em meu nome. Por um momento, parada no corredor, eu simplesmente a segurei contra meu peito. Coisas pesadas têm seu próprio tipo de calor. Elas te pressionam para baixo, mas também te mantêm firme se você se inclinar para elas tempo suficiente. Eu coloquei a pasta na mesa da cozinha e preparei mais chá. Meu corpo precisava de algo quente depois das horas de tensão, mesmo que minhas mãos estivessem mais firmes do que deveriam estar. Enquanto o chá infundia, eu olhei pela janela para o quintal silencioso. A árvore de bordo ainda estava de pé como esteve por décadas, seus galhos afinando, mas nunca desistindo. Eu a entendia melhor agora do que nunca. Ao meio-dia, a casa ainda estava silenciosa, intocada, sem telefonemas, sem batidas na porta, sem vozes frenéticas exigindo explicações. Claro que não. Eles ainda pensavam que eu estava no fundo do lago. Eles provavelmente estavam em algum lugar planejando como lamentar, ensaiando suas falas, decidindo quem daria a triste notícia aos vizinhos. Eu quase os compadeci. Quase. No início da tarde,
Ouvi o barulho de cascalho do lado de fora. Não passos apressados, apenas aquele passeio casual que as pessoas fazem quando acham que o mundo está seguramente sob seu controle. Através da janela, vi Milo subindo o caminho. Meu sobrinho, o filho da irmã do meu falecido marido. Uma vez doce, uma vez de fala suave, agora sempre quebrado, sempre nervoso, sempre puxando as mangas como um homem esperando que algo desmorone. Ele não bateu imediatamente. Ele ficou na varanda por um longo momento, verificando a entrada, as janelas, a rua, como alguém que vem buscar algo do qual não se orgulha. Finalmente, ele bateu. 3 batidas leves, da mesma forma que ele costumava bater quando era menino, com medo de acordar o tio de uma soneca. Eu abri a porta. O rosto dele congelou. Se o medo tivesse um som, teria sido aquele suspiro agudo que ele fez. Seus olhos se abriram tanto que eu quase pensei que ele poderia desmaiar na minha varanda. Tia Amy, eu pensei que você... Ele parou. Sua garganta se moveu enquanto ele engolia. Onde você esteve? Na minha casa, eu disse. Onde mais eu estaria? Ele me encarou como se eu tivesse ressuscitado do túmulo, pingando ervas daninhas e água do lago. Eu mantive minha expressão calma, neutra. Deixei que ele preenchesse seus próprios fantasmas. Você não estava em casa na noite passada, ele gaguejou. Nós viemos aqui. Nós batemos. Eu levantei uma sobrancelha. Você e quem? Isso o abalou. As mãos dele tremiam ao lado do corpo. Eu... eu só... Ele olhou para o chão. Eu precisava perguntar algo. É sobre o empréstimo. Claro que era. Sempre havia empréstimos, sempre emergências, sempre últimas oportunidades que nunca se transformavam em nada além de mais necessidade. Eu não posso mais te ajudar, Milo, eu disse suavemente. Você sempre disse. Eu sei o que eu disse. Minha voz permaneceu suave, mas eu não deixei que ela vacilasse. As coisas mudaram. Ele se moveu de um pé para o outro como um homem tentando escapar de sua própria pele. Não é para mim, não realmente. É para o negócio, eu te disse. Se eu não colocar minha parte, eles vão me cortar fora. Eu vou perder tudo. Você não tem nada, eu disse gentilmente. Nada que eles possam tirar. A mandíbula dele se contraiu. Ele parecia mais velho naquele momento, não como o menino que costumava me trazer desenhos de barco e cavalos, mas como um homem que passou tempo demais cavando buracos dos quais não conseguia sair. Por favor, ele sussurrou. Eu só preciso o suficiente para mostrar a eles que ainda sou parte do acordo. Eu pensei na água no empurrão, na voz dele no cais, fina, tremendo, mas ansiosa. Ela afundou rápido. Sim, eu me lembrei. Não, eu disse. Ele levantou a cabeça rapidamente. O quê? Não, Milo. Eu não vou te dar nada. O rosto dele ficou vermelho profundo de raiva. Por um segundo, eu pensei que ele poderia gritar, mas algo o deteve. Talvez o olhar nos meus olhos. Talvez a frieza que ele não estava acostumado a ver. Você não entende, ele murmurou com a voz baixa. Eu não tenho tempo, Grant disse. Eu deixei isso pairar no ar, Grant disse. Claro que ele fez. Eu não perguntei o que Grant prometeu a ele ou qual papel Milo desempenhou naquele cais. Eu não queria ouvir seus roteiros ensaiados na minha frente. Em vez disso, eu dei um passo para trás, abri a porta mais. Não como um convite, mas como uma dispensa. Espero que você resolva sua bagunça, eu disse. Mas é sua bagunça, não minha. Ele ficou parado por um momento, respirando pesado. Então ele recuou, um passo, depois outro, até chegar aos degraus da varanda. Você está cometendo um erro, ele murmurou. Eu cometi muitos, eu respondi. Este não é um deles. Ele saiu sem mais palavras. A cascalho estalou novamente. Então o silêncio retornou. Eu fechei a porta, apoiei minha mão contra ela e soltei uma respiração lenta. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não estavam tremendo. O lago havia lavado demais para isso. De volta à cozinha, sentei-me novamente à mesa, puxando a pasta mais perto. Folheei as páginas, linha após linha de números, que formavam uma história de exploração silenciosa. Mas agora eram apenas fatos, evidências, nada mais.
Eu não era mais sua carteira aberta, e logo eles sentiriam a ausência daquele silêncio do qual dependiam. Enquanto olhava pela janela, vi a rua vazia novamente, pacífica como sempre. Deixe-os vir em ondas. Eu já sobrevivi a coisas piores. A água fria me ensinou algo que minha família nunca se preocupou em aprender. Existem coisas neste mundo que você pode empurrar e coisas que você não pode. E eu estava cansada de ser empurrada. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Não de pesadelos, aqueles já haviam se queimado, mas de um pensamento que não me deixava em paz. A câmera. Aqui eles tinham tanta certeza de que não capturaria nada. Aqui eles nunca se preocuparam em olhar. A evidência não grita. Ela apenas espera. Vesti-me lentamente, sentindo cada ano em meus joelhos, e enrolei um cachecol em volta do meu pescoço. As manhãs tinham se tornado cortantes ultimamente. Aquele tipo de frio que escorrega por baixo das suas roupas e se instala nos seus ossos. Ainda assim, saí, tranquei a porta e fui em direção ao carro. A viagem até a marina foi silenciosa, sem música, sem rádio, apenas o som dos pneus no pavimento e minha própria respiração. Estacionei no estacionamento de cascalho, o mesmo onde costumávamos ir para piqueniques de verão quando minha filha era pequena. Estranho como um lugar pode conter tanto alegria quanto traição sem mudar sua aparência. O escritório da Marina era um prédio baixo com tinta descascando e uma janela permanentemente embaçada pela umidade. Dentro, um jovem estava sentado atrás do balcão, com as botas para cima, meio adormecido sobre uma caneca de café. Ele se endireitou quando entrei. "Bom dia, senhora. Posso ajudar?" "Sim, eu preciso de filmagens da noite passada do Cais 3." Ele piscou. "Você é proprietária de um barco?" "Não. A segurança não liberará as filmagens a menos que você esteja envolvida em um incidente." Eu estava. Isso o fez se sentar. "Hum, que tipo de incidente?" Eu olhei para ele firmemente. "O tipo que você não fala nos corredores." Ele hesitou, então se levantou. "Um minuto. Vou chamar o gerente." O gerente apareceu. Uma mulher na casa dos 50 anos com pele marcada pelo tempo e a calma de alguém que já viu tudo o que pode dar errado perto da água. Seus olhos se estreitaram ligeiramente quando me viu. "Você disse que precisa de filmagens?" ela perguntou. "Sim." "Pode me dizer por quê?" "Porque alguém tentou me matar na noite passada." O jovem atrás dela respirou fundo. O gerente não hesitou. Ela estudou meu rosto como uma enfermeira verifica uma ferida. Silenciosamente, de forma eficiente, sem piedade. "Venha comigo", ela disse. Ela me levou a uma sala nos fundos com monitores alinhados na parede, telas mostrando água ondulante, cais vazios, alguns barcos de pesca balançando suavemente. O cais 3 apareceu com um movimento de sua mão. "Você tem certeza de que quer ver isso?" ela perguntou. "Estou certa." A filmagem começou a tocar. Lá estava eu, pequena, frágil, sentada naquela cadeira de rodas como um brinquedo quebrado. E atrás de mim, os três, a mão firme de Grant na alça, Milo olhando ao redor nervosamente, Wendy parada longe o suficiente para fingir que não fazia parte disso. Eu os assisti falar. Não consegui ouvir as palavras, mas as lembrava. Então o empurrão, meu corpo atingindo a água, minha filha virando o rosto. O gerente soltou um assobio baixo sob a respiração. Droga. Eu não respondi. Minhas mãos estavam paradas em meu colo. Eu já havia vivido aquele momento. Ver novamente não doeu. Simplesmente confirmou o que o lago já me dissera. Eles fizeram sua escolha. Agora eu faria a minha. "Vou precisar de uma cópia", eu disse. O gerente assentiu. "Vou baixar." "Você quer um pendrive ou um disco?" "Pendrive?" Ela o preparou em silêncio. Quando me entregou, seus dedos repousaram sobre os meus por um segundo a mais do que o necessário. "Você vai à polícia?" ela perguntou suavemente. "Com o tempo." "Você quer que eu registre o relatório?" "Não, ainda não." Ela me estudou novamente, então assentiu com um tipo de respeito que eu não sentia de ninguém há muito tempo. "Se você precisar de algo, qualquer coisa, você vem até mim. Entendeu?" Eu entendi. Eu coloquei o pendrive no bolso do meu casaco. Ele parecia pequeno ali, quase sem peso. Estranho como algo tão minúsculo poderia conter a verdade de uma vida inteira. Ao sair do escritório,
O vento vindo da água cortou meu casaco, mas eu não estremeci. Meus passos pareciam lentos, mas firmes. Eu caminhei de volta para o carro, passando pelo cais onde tudo aconteceu. A tábua ainda brilhava levemente pela umidade da noite passada. Eles estavam bem aqui, pensando que eu desapareceria silenciosamente sob a superfície, pensando que ninguém jamais saberia o que haviam feito. Mas eu sabia, e agora a câmera também sabia. Eu abri a porta do carro, sentei-me cuidadosamente e respirei fundo antes de ligar o motor. De vez em quando, a vida lhes entrega um momento que divide seu mundo em antes e depois. Este era o meu, e eu finalmente estava pronta para o que viria depois. Eu não dirigi direto para a casa da Marina. Fiquei atrás do volante por um longo tempo, o motor desligado, observando o sol subir um pouco mais sobre a água. Meus dedos continuavam tocando o bolso onde o pendrive estava. Sentia como se estivesse segurando uma verdade carregada, pequena, silenciosa, final. Eventualmente, virei a chave e segui em direção à cidade. Não para a polícia, ainda não. Justiça apressada é justiça arruinada. Meu marido costumava dizer isso. Ele era um homem paciente, lento para se irritar, mas quando agia, agia de forma limpa. Eu havia esquecido essa parte dele ao longo dos anos, enterrado sob compromissos e esperanças cansadas. Agora isso ressurgia como uma mão em meu ombro. Então eu dirigi até a única pessoa em quem confiava com algo tão grande. O escritório de Daniel Reeves ficava acima de uma loja de ferragens, o mesmo lugar onde estava desde os anos 90. A tinta na grade da escada havia descascado em tiras, mas os degraus se mantiveram firmes sob meus pés. Quando cheguei ao patamar, pausei para recuperar o fôlego. A idade não permite que você se mova rápido, mas ensina a se mover de forma deliberada. A porta estava parcialmente aberta. Eu a empurrei gentilmente. Daniel olhou para cima de uma pilha de papéis, seus óculos escorregando pelo nariz. Por um momento, ele apertou os olhos como se achasse que seus olhos estavam o enganando. Então ele se levantou tão rapidamente que sua cadeira rolou para trás. Ira, bom Deus, mulher, você parece. Ele se conteve. Você está machucada? Não, eu disse. Apenas mais velha do que ontem. Ele me encarou por um segundo a mais, lendo algo em meu rosto da maneira que apenas pessoas que já viram você carregar a dor podem. Então ele gesticulou em direção à cadeira em frente a ele. Sente-se. Conte-me tudo. Eu não falei imediatamente. Eu alcancei meu bolso do casaco e coloquei o pendrive sobre sua mesa. Ele não o tocou. Não de imediato. Advogados sabem que qualquer coisa pequena e silenciosa pode explodir uma vida completamente. O que é isso? Ele perguntou suavemente. Evidência, eu disse, de uma tentativa de assassinato. Ele inalou profundamente, mas não interrompeu. Eu lhe contei o que aconteceu no lago. Devagar, cuidadosamente, como você conta a um médico onde dói sem levantar a voz. A expressão dele mudou enquanto eu falava. Incredulidade, raiva, o olhar vazio de um homem imaginando algo que gostaria de não ter visualizado. Quando terminei, ele se recostou e passou a mão pelo cabelo ralo. Jesus, Amora, ele sussurrou. Sua própria família. Sim, você deveria ter chamado a polícia imediatamente. Eu sei, mas você não chamou. Não. Ele suspirou longo e pesado. Então ele entrelaçou as mãos sobre a mesa. Tudo bem. Então, me diga o que você quer. Esse foi o primeiro momento do dia em que minha garganta apertou. O que eu queria? Por anos, tudo o que eu queria era paz. Um lugar à mesa, uma ligação sem etiqueta de preço. Uma família que me visse como mais do que uma conta bancária sobre pernas. Mas aquele capítulo havia terminado à beira do lago. Eu quero o controle de volta, eu disse. Do meu dinheiro, da minha casa, do meu nome? Ele acenou com a cabeça. Razoável. Eu quero proteções em vigor legais. Irrevogáveis que eles não possam tocar. Também razoável. E eu quero tempo antes de entregar aquele pendrive. Eu quero entender o terreno antes de forçar as mãos deles. Ele me estudou por um momento, então deu um aceno lento e aprovador. Então faremos isso de forma metódica. Ele destrancou uma gaveta e puxou uma pilha de formulários. Não dramático, apenas papelada. Mas a papelada pode mover montanhas quando usada da maneira certa.
Vamos começar com um novo poder financeiro de advogado, ele disse, marcando campos com uma caneta azul. Não para sua filha, não para seu genro, não para aquele sobrinho, alguém neutro, alguém em quem você confia. Pensei na minha neta, Lilian, 25, firme como rocha, com uma voz suave e uma coluna mais forte do que as pessoas percebiam. Sim, eu disse, ela fará bem. Ele escreveu o nome dela cuidadosamente. E vamos preparar um trust limitado. Você permanecerá em total controle, mas os ativos estarão protegidos. Se sua família tentar algo, eles vão bater de frente com uma parede. Ele fez uma pausa, seus olhos se desviando para o pendrive. E isso, ele disse, vai para o meu cofre até que você esteja pronta. Eu acenei com a cabeça. Ele abriu outra gaveta e trouxe um pequeno cofre pesado. Quando ele colocou o pendrive dentro, algo em mim se soltou. Não exatamente alívio. Alívio é muito suave. Isso foi mais como colocar para baixo um peso que você carregou sozinha no escuro. Ele fechou o cofre com um clique. Isso, ele disse em voz baixa, é o som do seu futuro, não dependendo mais de pessoas que tentaram te afogar. Eu soltei uma respiração lenta. Trabalhamos por quase 2 horas. Formulário após formulário, assinatura após assinatura. Minha mão ficou dormente no final, mas eu não reclamei. Assinar meu nome nunca havia parecido tanto como recuperar minha vida. Quando tudo estava feito, Daniel se levantou e me ajudou a levantar. Iora, ele disse gentilmente, você sabe o que vem a seguir, não sabe? Sim, você sabe que eles vão atacar. Não espero nada menos. E você sabe, ele acrescentou mais suavemente, que isso vai doer. Eu olhei nos olhos dele. Já doía. Na noite passada, ele acenou, entendendo mais na minha voz do que eu disse em voz alta. Eu saí do escritório, voltando para o corredor, as tábuas de madeira macia sob meus pés. Do lado de fora, o vento havia aumentado. Um vento frio e honesto, do tipo que limpa as coisas. Eu apertei meu casaco e caminhei em direção às escadas, um passo de cada vez, firme e devagar, como alguém que finalmente parou de correr de sua própria vida. Eu não olhei para trás. Eu não precisava mais. Eu não fui direto para casa depois de sair do escritório de Daniel. Meu corpo estava cansado, mas minha mente ainda não havia terminado de vagar. Alguns dias as memórias vêm, quer você queira ou não. Elas chegam silenciosamente, como velhos vizinhos que batem sem esperar uma resposta. Eu dirigi até o velho pier fora da cidade, o público, não o da marina. As tábuas estavam desgastadas e cinzentas, bordas suaves de décadas de água e vento. Meu marido costumava me trazer aqui quando éramos jovens, muito antes do dinheiro se tornar uma palavra pesada em nossas vidas. Naquela época, ele preparava 2 sanduíches e um termo de chá doce, e nós nos sentávamos na beira com as pernas penduradas sobre a água. Ele falava sobre tudo, pesca, seu trabalho na fábrica, os sonhos estranhos que tinha sobre construir um barco. Ele nunca encontrava tempo para terminar. Eu costumava ouvi-lo com a cabeça em seu ombro, deixando sua voz constante suavizar os cantos ásperos do meu dia. Foi aqui que ele me disse que queria filhos. Foi aqui que discutimos se poderíamos pagar uma casa. E foi aqui que ele segurou minhas mãos na noite em que recebeu a ligação do trabalho. Aquela que fez tudo girar. A que plantou a semente daquele acordo de 11 milhões anos depois. Ele não foi feito para processos judiciais. Ele foi feito para consertar coisas com as mãos, não para lutar contra corporações com dentes de aço. Mas ele fez isso mesmo assim porque tínhamos que fazer, porque a lesão que destruiu suas costas também destruiu o futuro que planejamos. Às vezes, eu acho que o dinheiro arruinou mais do que a lesão jamais fez. Eu me sentei na mesma viga de madeira onde uma vez compartilhamos sanduíches. A madeira gemeu suavemente sob meu peso. Eu quase podia vê-lo na minha frente. Nariz queimado de sol, mãos calejadas, olhos que se suavizavam quando olhavam para mim e se endureciam quando olhavam para qualquer um que tentasse me empurrar para o lado. Ele teria odiado o que minha família se tornou. Ele teria odiado me ver andar na ponta dos pés em torno de seus desejos, encolhendo-me para que a casa permanecesse pacífica. Ele costumava me dizer: M, silêncio não significa pequeno.
Não deixe que eles confundam os dois. Mas quando você ama as pessoas, especialmente seu próprio sangue, você perdoa demais. Você se curva até que se curvar se torne sua postura. Eu fiquei lá por muito tempo, ouvindo a água bater contra os pilares. Deixei-me lembrar coisas que havia empurrado para longe. Os longos meses após sua morte, o interesse repentino que minha família teve em minhas finanças, a maneira como Grant falava sobre proteger meus ativos, enquanto os movia lentamente como peças de xadrez que apenas ele podia ver. A maneira como Wendy começou a sorrir, aquele sorriso cansado e apologético toda vez que ele tomava decisões em meu nome. Como Milo flutuava dentro e fora da minha vida como uma maré, sempre trazendo alguma história sobre um parceiro de negócios fracassado ou uma oportunidade perdida. Eu ignorei tantos sinais porque queria acreditar que o amor, mesmo em sua forma desgastada, ainda estava lá. O vento aumentou puxando meu cabelo. Meus olhos lacrimejaram, não de emoção, mas do frio. Eu pressionei minhas palmas contra a madeira, sentindo a textura sob meus dedos. A mesma textura que meu marido uma vez pressionou sua mão quando se inclinou para me beijar. Eu deveria ter deixado algo mais limpo do que isso, murmurei para ele. Não essa bagunça. O Pierre rangia de volta, como se respondesse em seus ossos cansados. Eu me levantei lentamente, cuidando do meu equilíbrio. Minhas pernas não gostavam mais de longas sentadas. Eu limpei meu casaco e caminhei de volta para o carro, dando uma última olhada no pier vazio. Eu não vim aqui para conforto. Eu vim porque precisava lembrar quem eu era antes que os anos me amolecessem em alguém fácil demais de usar. Eu deixei o pier me sentindo mais pesada. Sim, o luto tem peso, mas também mais firme. O luto pode ser uma coluna se você deixar. Quando cheguei à porta do carro, pausei, respirando o ar frio até meus pulmões doerem um pouco. Então entrei, liguei o motor e dirigi para longe. Eu tinha um lar para voltar e uma luta que não me assustava mais. Quando cheguei em casa do Pierre, a casa parecia diferente. Não mais segura, apenas mais clara, como se as paredes finalmente tivessem aceitado o que eu já sabia. O velho jeito de viver havia acabado. Eu coloquei minhas chaves no balcão, pendurei meu casaco e sentei por um momento à mesa da cozinha, deixando o silêncio se acomodar. A pasta do banco estava onde eu a deixara. Números, datas, transações. Eles não eram mais ruído de fundo. Eram evidências de uma vida lentamente drenada, uma assinatura familiar de cada vez. Peguei o telefone para ligar para minha neta, então parei. Lilian merecia mais do que uma explicação apressada por uma linha chiada. Ela merecia a verdade cara a cara, não espremida entre sua agenda de trabalho e meu medo. Então, preparei chá em vez disso, e deixei a tarde deslizar suavemente em direção à noite. Logo depois das 6, a campainha tocou. Eu conhecia aquela batida. 3 batidas suaves, do jeito que apenas alguém gentil bateria. Som suficiente para se anunciar, não o bastante para invadir. Eu abri a porta e vi Lilian parada ali com sua bolsa de ombro pendurada em um lado, bochechas ruborizadas pelo frio. Vovó, ela respirou, alívio suavizando todo o seu rosto. Você me assustou hoje. Suas palavras me surpreenderam. Assustou você como? Eu passei aqui mais cedo, ela disse entrando. E você não estava em casa, você sempre está a essa hora. Eu pensei que algo tivesse acontecido. Algo aconteceu, mas não o algo que ela imaginava. Você está aqui agora, eu disse. Isso é o suficiente. Ela me abraçou com cuidado, atenta aos meus ombros. Ela sempre foi assim, gentil onde outros empurravam, paciente onde outros exigiam. Quando ela se afastou, estudou meu rosto como uma enfermeira examina uma ferida. Você parece cansada, ela disse. Eu estou cansada. Ela acenou com a cabeça, entendendo que cansada não significava apenas falta de sono. Eu trouxe sopa para você, ela acrescentou, levantando a bolsa. E pão daquela padaria que você gosta, eles tinham fresco. A simples bondade disso quase me quebrou. Quão pouco era necessário para me sentir vista. Nós nos sentamos na sala enquanto ela desempacotava a comida. A casa aquecia ao nosso redor. O relógio que fazia tic-tac suavizou. Pela primeira vez desde o lago, eu senti o calor de outro ser humano sem me preparar. Ela estendeu a mão para mim.
Vovó, está tudo bem? Você parece diferente. Eu poderia ter mentido. Eu menti para manter a paz por anos, mas algo sobre seu olhar firme fez com que mentir parecesse uma traição, a única pessoa que ainda merecia a verdade. Eu tenho feito mudanças, eu disse, mudanças há muito necessárias. Ela apertou minha mão levemente. Você precisa de ajuda? Sim, eu disse, mas não do tipo que você está pensando. Ela esperou me dando espaço. Eu te fiz meu agente financeiro, eu disse suavemente. Através de Daniel Reeves, você me ajudará a supervisionar as coisas. Os olhos dela se arregalaram, não de ganância, mas de preocupação. Você tem certeza? Isso é muito. Você é a única em quem confio, eu disse simplesmente. Ela piscou rápido, do jeito que fazia quando tentava não mostrar emoção. Vovó, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada ainda. Nós comemos em silêncio por alguns minutos, e o silêncio parecia fácil, como quando ela era criança, sentada à minha mesa da cozinha, colorindo, cantando baixinho. Eu a observei empurrar o cabelo para trás da orelha do mesmo jeito que sua mãe costumava fazer. Mas Lilian tinha algo que o Andy nunca teve. Não porque o Andy não tivesse, mas porque a vida a havia espremido. Lilian tinha firmeza. Depois do jantar, ela me ajudou a lavar a louça. O ritmo ordinário das tarefas estabilizou meu pulso. Quando terminamos, ela se encostou no balcão. Isso é sobre a mamãe? Ela perguntou suavemente. Em parte, eu disse, mas principalmente é sobre mim. Ela acenou lentamente como se esperasse essa resposta. Eu não vou pedir que você escolha lados, eu disse. Você não precisa, ela se endireitou. Eu já escolhi, vovó, há muito tempo. A verdade disso se estabeleceu entre nós. Eu senti algo se soltar no meu peito, algo que eu não percebia que estava apertado. Antes de ela sair, ela colocou as mãos em meus ombros. O que quer que você esteja lidando, você não lidará sozinha. Eu consegui esboçar um pequeno sorriso. Eu estive sozinha por muito tempo, Lily. A diferença agora é que eu não sou impotente. Eu sei, ela disse, mas eu estou aqui de qualquer maneira. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa não parecia vazia. Parecia preparada, como se algo sólido tivesse se ajustado no lugar. Algo que estava esperando anos para se mover. Eu desliguei as luzes, caminhei até meu quarto e senti o pulso constante de uma nova verdade se estabelecendo em mim. Eu não estava lutando por dinheiro. Eu estava lutando pela versão de mim mesma que eu costumava ser antes de deixar todos me tratarem como se eu não importasse. E agora, eu não estava lutando sozinha. A manhã seguinte começou com o tipo de frio que se instala nas suas articulações antes mesmo de você estar totalmente acordado. Eu me sentei devagar, esfreguei os joelhos e deixei o quarto entrar em foco. A casa parecia a mesma de sempre, mas eu não me sentia a mesma. Algo em mim havia mudado, estabilizado, como uma mesa finalmente ajustada em suas quatro pernas. Eu preparei chá e me sentei à mesa da cozinha com a pasta do banco espalhada diante de mim. Eu li cada página mais cuidadosamente do que na primeira vez. Nomes de empresas que eu não reconhecia, apólices de seguro abertas sem meu conhecimento e dívidas que eu supostamente devia. Tudo isso assinado com a mesma mão calma e prática, concessões. Ele sempre foi organizado quando forjava coisas, um ladrão arrumado. Às 9, Daniel ligou. Sua voz estava calma, mas eu ouvi algo por baixo. Raiva pressionada sob o profissionalismo. E Mora, ele disse. Eu passei pela auditoria preliminar. Você deve se sentar. Eu estou sentada, eu respondi. Bom, então ouça com atenção. Ele fez uma pausa. Seu genro pegou 2 linhas de crédito em seu nome. Uma há 5 anos, outra no ano passado. Total quase 300 mil. Eu engoli. Não choque, apenas confirmação. Esse dinheiro se foi, ele continuou. Sem investimentos, sem ativos, sem rastro que termine em qualquer lugar legal. Eu soltei um suspiro lento. E Milo, isso é pior. Papéis farfalharam do lado dele. Ele usou suas informações para garantir um empréstimo para um grupo de investimento fraudulento.